Meus amados, hoje, dia 15 de janeiro de 2025, quarta-feira, da primeira semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Queridos irmãos e irmãs, esta é a continuação do evangelho de ontem. Jesus estava na sinagoga, pregando com autoridade, expulsou o demônio com autoridade. E aqui nós vemos novamente Jesus agindo com autoridade ao curar a sogra de Pedro da febre que ela estava sofrendo. É importante lembrar, gente, que parece que a gente fala, sabe que coisa boba, uma febre. Lembremos que a febre é uma forma do organismo se defender, sinal de que havia algo muito grave. Você sabe disso. O organismo, quando há uma infecção, por exemplo, um vírus que ele precisa combater, ele esquenta o corpo para que possa combater aquilo. Então, a febre, na realidade, ela não é uma doença em si, mas um sinal de que algo não está bem. Então, a febre sempre é algo muito sério. E principalmente naquele período, né, gente? Que a medicina era muito rudimentar. Existia medicina, sim, existia médico, claro, São Lucas era médico. Mas você há de convir comigo que era extremamente rudimentar. Eram ervas, alguns, talvez, algumas ungüentos que eles faziam, né, uma espécie de pomada naquele tempo, mel, azeite, vinho, era esse tipo de coisa que se usava. Então, combater uma infecção é muito complicado. A gente sabe disso, precisa de antibióticos e não tinha naquele período. Então, a cura da febre aqui é realmente uma cura. Provavelmente algum problema que não saberíamos, logicamente, identificar. Mas o que quer dizer São Marcos com isso? Voltemos ao evangelho de ontem. Jesus tem autoridade na pregação, ele prega como nenhum mestre da lei pregava. Segundo, ele tem uma autoridade sobre os espíritos impuros que também os mestres da lei não tinham. E terceiro, agora deixa claro, ele tem autoridade sobre as doenças e enfermidades. Então, ou seja, aquilo que eu falo, os evangelistas, eles vão fazendo com que o leitor dos santos evangelhos compreenda que aquele sobre o qual eles estão falando, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Porque somente Deus pode fazer isso e as pessoas, mesmo sem saber, vão proclamando isso. Ele prega com autoridade, ele tem autoridade sobre os espíritos impuros, ele tem autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças. Então, é interessante que ele simplesmente, o texto aqui é bem sucinto a respeito do que Jesus faz quando ele chega na casa de Simão e André, que, segundo se crê, era dali que Jesus saía para fazer sua missão. Então, ele morava ali na casa de Pedro. E então, os quatro que tinham, lembremos que foram os quatro primeiros: Tiago Maior, João Evangelista, Simão, Pedro, né? E também André. Os quatro, então, acompanham até a casa de Simão e André. E aí contam para Jesus que a sogra de Simão estava com a febre. E aí ele é bem sucinto, Jesus não fala nada, ele não repreende a febre, ele simplesmente diz o texto. Ele se aproximou,
segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. E na mesma hora a febre desapareceu. E ela começa a servi-los. Ou seja, ela está tão disposta, está tão bem, tão bem, tão bem, que ela já começou a servi-los. Então ela foi curada dessa, né, como eu disse, dessa, não sabemos, talvez até infecção que ela tivesse, mas fato é que ela estava tão bem que foi servi-los. Depois aqui novamente, e isso é muito típico de São Marcos, ele faz um resumo de como foi o dia. Então ele fala que à tarde, depois do pôr do sol. Por que à tarde, depois do pôr do sol, trazem os doentes e os possuídos pelo demônio para Jesus curar? Porque acabou o sábado. Lembremos que Jesus estava na sinagoga em dia de sábado. E segundo a lei judaica, que até hoje ainda vigora, no sábado não se faz nada. Então, quando o sol se põe, no sábado já iniciou o domingo. Por isso que faz questão aqui São Marcos de dizer, à tarde depois do pôr do sol. Então já era domingo. Eles levam ali. E Jesus então cura, Jesus expulsa os demônios, não deixa os demônios falarem, porque eles iam anunciar que Jesus era o Messias, e como eu disse, as pessoas teriam que proclamar esta fé em Jesus como Messias, não pela fofoca do demônio, mas realmente por aquilo que ele pregava e aquilo que ele fazia. Então, a fé é algo pessoal. A fé, ela parte de mim, de crer e acolher Jesus como Messias, Senhor e Salvador. Depois, novamente, aqui, como eu disse, ele muito sucinto, ele faz esses resumos. Jesus, de madrugada, quando está escuro, ele vai para um lugar rezar. Então, isso é muito interessante. Jesus constantemente vai rezar. Constantemente ele se retira. Constantemente ele está com o Pai. Mesmo sendo Deus e o Pai estando com ele sempre, o Espírito Santo também, Jesus tinha momentos de retiro. Então, isso é algo que nós cristãos abandonamos muitas vezes. Eu pergunto para você: você faz retiro pelo menos uma vez por ano? Nem que seja um retiro de sexta, sábado e domingo. Tem, por exemplo, aqueles que vão trabalhar nos acampamentos ou em algum encontro do grupo de oração. Também o apostolado de oração faz. Então, nós somos convidados pela igreja, e os padres têm a obrigação, inclusive a obrigação do bispo, organizar uma vez por ano o retiro do clero dele. Porque nós devemos nos retirar pelo menos uma vez no ano, pelo menos uma vez, fazer um encontro, um dia inteiro, ou de preferência um final de semana, para se dedicar inteiramente à oração e às coisas de Deus. Então, o Senhor fazia isso. O Senhor saía e ia rezar num lugar deserto. E quando ali o pessoal levanta, porque foi de madrugada, provavelmente quando eles levantam, não vem Jesus, saem procurando o Senhor, e quando encontram, falam isso. Todos estão te procurando, porque não sabíamos onde você estava, a gente estava preocupado. E Jesus, né, não diz absolutamente nada, ele só olha para os quatro ali e dizem para eles o seguinte: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus deixa muito claro qual é a missão dele. Ele veio pregar, ele não veio curar e libertar. A cura e a libertação é consequência da acolhida da pregação. E muita gente hoje reduz toda a missão de Jesus a um curandeiro. Desculpe a expressão, mas eu preciso falar. Muita gente parece que Jesus é só um curandeiro. Ele veio no mundo, ele se encarnou no seio da bem-aventurada Virgem Maria, só para resolver meus problemas, me curar das doenças e tal. Não, gente. Volto a dizer, as curas, as libertações, as graças são consequências da acolhida da palavra e da fé em Jesus, que é nosso Senhor, Messias, Salvador. Então, e o Senhor deixou bem claro: eu vim para pregar. Porque através da pregação reconheceriam Jesus como Messias, e acolhendo Jesus como Messias, acolhiam a salvação que ele nos deu pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui, novamente, como eu disse, São Marcos fecha dizendo que ele andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando o demônio. Então você nota novamente que a primeira coisa que ele faz, ele prega. A libertação vem em consequência da pregação da palavra. E, Senhor, hoje nós também pedimos a esta fé que estes quatro apóstolos, Tiago, João, Pedro e André, tiveram, que acolheram, que abriram o seu coração. E assim como o Senhor libertou aqueles que te procuravam, que nós também, Senhor, ao acolhermos a tua palavra, abramos o nosso coração para a cura, para a libertação, para o perdão,
para a misericórdia. Que o nosso coração seja inundado pela tua graça, Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida e, de forma especial, que nós possamos deixar que a tua palavra nos molde, nos cure e nos liberte. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.